Vamos lá, a gente vira a chavinha já para falar agora sobre o quê? Sobre Copa do Mundo. E eu, claro, tenho ele comigo, Denis Silva, direto aqui de Utah. Tá lá já aguardando só pra gente começar a falar. Mas antes de falar de Copa do Mundo, vamos falar de Neymar, né, Denis? Primeiro, boa noite. Abre aí, cara. Opa. Estamos sem áudio aqui ainda, hein? Mas eu acho que é a gente aqui. Espera só um pouquinho que já vão liberar o teu áudio pra gente poder te ouvir. Até porque é o seguinte, antes do Denis entrar, deixa eu chamar aqui, a história é o seguinte, ó. O Neymar foi completamente liberado daquelas acusações que ele estava sofrendo lá na Espanha, sabe? Aquilo que envolve dinheiro, a contratação dele, enfim, vamos ver o que foi que aconteceu. A Justiça Espanhola absolveu Neymar e os demais processados por supostas irregularidades cometidas na contratação pelo Barcelona em 2013, de acordo com a recomendação do Ministério Público, que retirou as acusações feitas na reta final do julgamento. Além de Neymar e os pais, também foram inocentados no processo iniciado pelo Fundo de Investimentos DIS, dois ex-presidentes do Barcelona, Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, e o ex-presidente do Santos, Odílio Rodrigues Filho. O DIS, dono de 40% dos direitos federativos de Neymar quando ele ainda era uma promessa do Santos, recorreu à Justiça Espanhola com acusações de que as partes teriam ocultado o verdadeiro valor da transferência. O fundo de investimentos também alegava não ter sido informado sobre um suposto contrato de exclusividade assinado em 2011 com o Barcelona, que teria prejudicado a livre concorrência pela contratação do atacante. O Ministério Público inicialmente concordava com parte das acusações do DIS, mas acabou considerando que as denúncias estavam baseadas em presunções e que o processo era mais adequado na esfera civil do que na criminal. Tá aí agora, o Denis me ouve? O Denis consegue falar comigo? Ainda tá sem áudio? Então tá bom, a gente tá arrumando ainda o áudio do Denis. Então é o seguinte, voltando aqui, vamos falar sobre a Copa do Mundo, porque no fim das contas a Argentina acabou passando pela Croácia e já está na final da Copa do Mundo. Poderia ser La Bombonera ou o Monumental de Núñez, mas é o estádio de Lusail. Após a vitória por 3-0 contra a Croácia na semifinal da Copa do Mundo, os argentinos fizeram um verdadeiro mar azul e branco no Catar. Na noite em que igualou o recorde do alemão Lothar Matthäus com 25 jogos em mundiais, Messi fez o primeiro dos hermanos ao converter pênalti sofrido por Julián Álvares. Ainda no primeiro tempo, Álvares conseguiu uma excelente arrancada e contou com erros da defesa croata para marcar o segundo dos argentinos. A dupla voltou a funcionar na etapa final. Messi fez ótima jogada individual e tocou para o camisa 9 dar números finais ao jogo. Messi hoje, ele fez uma jogada espetacular. Estamos muito felizes porque nós merecemos. O Messi merece. Então, estamos muito felizes. Assim que felizes. Incrível, ver jogar a Messi dessa forma. Foi incrível ver Messi jogando como jogou. Ele tinha um incômodo, vimos que ele estava colocando a mão na perna e ficamos assustados. Mas o time jogou muito bem, se entregou totalmente e estamos muito felizes. Viemos para isso. Nós vamos felizes e vinimos para isso. No lado croata, frustração pelo fim do sonho de disputar a segunda final seguida de Copa do Mundo. A Croácia ainda tem a disputa do terceiro lugar, sábado, no Estádio Internacional Khalifa. Um resultado justo, jogamos os primeiros 20 minutos, mas depois eles dominaram. Messi fez a diferença. Muito mal, esse não é o nosso time, não sei o que aconteceu. Os jogadores estavam assustados e com medo de Messi, isso estava claro. Messi esteve imparável, não pudemos fazer nada contra ele. De volta a uma final de Copa do Mundo depois de 8 anos, a Argentina decide o título mundial contra o vencedor do confronto entre França e Marrocos. A grande final acontece no domingo, em Lusail. Duro vai se aguentar isso aí, viu, Denis? Tá difícil, hein? Agora sim, boa noite, Denis. Boa noite, Paulo, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te falar, vamos começar pelos começos. Primeiro, Neymar, justo ter sido absolvido? Vamos prender o pai dele, não? Então, Paulo, não dá pra gente saber se é justo ou não. É porque, assim, essa transação do Neymar, do Santos pro Barcelona, é uma novela, Paulo. Porque ninguém sabe exatamente qual foi o valor real da venda. A gente não sabe, assim, não é divulgado.
O Santos alega que a venda foi feita de um determinado valor, o Barcelona fala outro e a família do Neymar fala outro. O que dizem é que o Santos recebeu uma grana e naquele pré-contrato que o pai do Neymar assinou com o Barcelona, dando prioridade para eles, que uma parte tipo assim, foi informado para o Santos, negociaram com o Santos, a gente vai pagar 70 milhões de euros para vocês, só que por fora, o pai do Neymar e o Neymar estavam recebendo uma grana, uns 30 milhões lá de euros, por fora, para eles fecharem com o Barcelona e não ir para o Real Madrid. Então a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira nesse processo. Então foi uma das transações mais nebulosas, vamos dizer assim, que a gente teve no Brasil. Tá, agora não era surpresa que a Argentina ia passar pela Croácia, eu queria que a Croácia passasse, né? Eu falei ontem, era improvável, a gente queria muito que a Croácia passasse, mas foi exatamente o que aconteceu no jogo, Paulo, foi exatamente o que eu falei ontem aqui. Uhum. A Argentina não é um time especial, não é nada demais, só que tem um cara acima da média, que era o Messi. A Croácia precisava achar um jeito de parar o Messi. Se parasse o Messi, eles teriam chance. Eles não pararam, apesar do primeiro tempo ter sido da Croácia, a Croácia ter jogado melhor, dominado, ter mais posse de bola. O Messi ainda estava se queixando de dores na coxa durante o jogo, ficou meio que andando. Mas o cara é um gênio, então não marcaram ele, deixaram ele solto, ele fez a diferença no jogo e deu no que deu, 3-0, sem sofrer, a Argentina classificou e vamos ter que aguentar eles em mais uma final de Copa, Paulo. Teve um comentário que fizeram agora há pouco, a Marcela fez, falou assim, isso foi livramento pro Brasil, porque ia passar vergonha com a Argentina. O duro ia se aguentar a Argentina se vencesse o Brasil durante anos e anos até 2026. Paulo, isso não justifica, Paulo. Não, isso não dá para falar que pra gente foi uma coisa boa perder pra Croácia. Não teve nada de bom pro Brasil perder pra Croácia. A Argentina, nos últimos 25 anos, Paulo, a Argentina tem sofrido frequentemente com o Brasil. Eles ganharam a Copa América, mas foi um jogo bem xoxo, no meio da pandemia. Então não dá nem para colocar muito na conta aquela partida da Copa América. E não dá. Se fosse Brasil e Argentina para semifinal, ia ser outro jogo, Paulo. Ia ser outro jogo. Não dava pra gente fazer nenhuma, como se diz, a gente imaginar o que seria do jogo. Seria muito mais difícil pra Argentina. O Brasil tinha mais time que a Argentina. Ô, Denis, mas é isso que eu ia te perguntar, que era justamente isso. Não dá pra gente admitir que o Brasil perdeu pra esse time que jogou contra a Argentina. Eu acho que essa é o resumo da ópera, né? Não. E assim, pra gente, seria mais justificável passar da Croácia e perder da Argentina, beleza, é um jogo de iguais, assim, pau a pau. Entendi. Do que ter saído pra Croácia do jeito que a gente saiu. Então, eu acho que é muito pior ter perdido pra Croácia. Não tem essa, a Argentina ia atropelar o Brasil. É outro jogo, eles iam entrar com uma vontade muito maior na partida, porque tem muito mais coisa envolvida, rivalidade. Então, esse assunto de isso não cola não, Paulo. Não cola não, era pra gente ter passado da Croácia e ter enfrentado da Argentina. Entendi. Agora a gente tem que pensar na segunda semifinal, e a próxima semifinal é amanhã. Eles já vão chegar pensando exatamente, puxa, eu preciso ganhar esse jogo para ir contra a Argentina. E olha, Marrocos, que é o meu preferido, tá entrando em campo com tudo. A campanha de Marrocos na Copa do Mundo do Catar é histórica por qualquer lado que for analisada. É a primeira seleção a chegar nas semifinais da competição. Já nas quartas, tinha sido a primeira equipe do continente a passar das oitavas com um técnico nascido no país. E engana-se quem pensa que a seleção africana chegou entre as 4 melhores do mundo por acaso. O sistema defensivo marroquino apresenta uma consistência impressionante, com apenas um gol sofrido durante todo o torneio. E foi contra. Os comandados por Walid Regragui ainda conseguiram tudo isso na primeira Copa disputada no mundo árabe. Isso está sendo demonstrado na presença dos milhares de torcedores ensandecidos nas arquibancadas com as conquistas do time. Em campo, os jogadores parecem realmente ter assumido que jogam por todo um continente.
Para continuar a fazer história, os marroquinos vão ter um grande desafio: a França, atual campeã mundial, com fome para repetir a dose de 2018. Como se isso já não fosse suficiente para fazer a semifinal um grande jogo, os dois países ainda têm uma história que se mistura, com grandes partes do Marrocos tendo sido um protetorado francês durante o século XX. Há também uma grande lista de jogadores que nasceram em um dos dois países e jogaram pelo outro durante a história. Jules Fontaine, um dos maiores ídolos franceses no futebol, nasceu em Marrakech. No confronto atual, o zagueiro Romain Saz e o ponta Sofiane Boufal, de Marrocos, nasceram na França, enquanto o meia francês Matteo Guendouzi tem pai marroquino e chegou a conversar com representantes da seleção africana para defender o time. Ô Paulo, e continuando a matéria aí, só fazendo um ajustezinho no VT, o técnico de Marrocos, ele na verdade ele nasceu na França, mas ele é marroquino, a família dele é marroquina, e o Marrocos ele vai com tudo, tem toda essa questão cultural que mistura um pouco os dois países. O grande astro de Marrocos joga no PSG, o mais rico da França, né, que é do país Qatar, né, do Qatar, e eles são donos do PSG, que é o Hakimi é a grande estrela, a grande revelação da seleção de Marrocos. Então vai ser um jogão, Paulo, vai ser um jogão, não tenho o que dizer. A França, ela, na minha visão, vou repetir o que eu falei ontem, ela tem muito mais responsabilidade de passar do que Marrocos. Marrocos é um franco atirador, a França é a grande favorita para passar, mas assim, se engana que vai ser um jogo fácil, que a França não vai, eu não acredito que vai ser um 3-0 que nem da Argentina, não vai ser assim. E Marrocos é o time mais regular da Copa, Paulo. Tomou um único gol, como falou no VT, um contra ainda. Então é o país, é a única seleção invicta que não perdeu nenhum jogo. Então assim, se você for olhar só no papel, é um jogo pau a pau. Lógico, a França tem um melhor time, um melhor elenco, mas Marrocos não perdeu e é o mais, eles estão mais regulares na Copa. Só que a França tem alguns jogadores que fazem muita diferença, né, Paulo? Então vamos ver o que vai dar. Vamos torcer para Marrocos, né? E vamos ver como que vai ser amanhã. A França, na realidade, vem com tudo porque ela está querendo justamente igualar, né, os números do Brasil e da Itália. Eles estão... Cadê o VT? Vamos lá, o VT? Vamos ver o VT. Vamos lá. A França chegou à Copa do Mundo do Catar rodeada de dúvidas e destroçada por lesões. Só entre os titulares, o time perdeu os meias Paul Pogba e N'Golo Kanté, além do atacante e atual melhor jogador do mundo, Karim Benzema. Apesar disso, os substitutos deram conta do recado e conseguiram levar o time até as semifinais. Agora, o objetivo é buscar a história e conquistar o bicampeonato seguido, algo que só a Itália, em 1934 e 38, e o Brasil, em 1958 e 62, conseguiram. Para isso, contam com a estrela de Kylian Mbappé, cujos feitos parecem repetir os de Pelé, que comandou o Brasil no bimundial. Nascido em dezembro de 1998, tinha apenas 19 anos quando fez um gol na final da Copa de 2018 e se tornou o segundo mais jovem a marcar na decisão do torneio. O mais novo é justamente Pelé, que marcou na final de 1958 aos 17 anos. Ao lado de Mbappé, a seleção francesa também tem outros craques que estavam na conquista de 4 anos atrás. Antoine Griezmann ainda comanda o setor ofensivo, Olivier Giroud ainda é a ameaça de gol dentro da área adversária, Hugo Lloris é o goleiro e no banco de reservas o técnico ainda é Didier Deschamps. Para concretizar a história, a França vai ter que passar pelo Marrocos, que vem de uma campanha histórica que fez da seleção a primeira africana a chegar na semifinal da Copa. Os dois países têm inclusive laços históricos e políticos muito próximos, com um passado de ocupação colonial francesa em regiões marroquinas. Ô Denis, o Mbappé aí é o Neymar da França, né? Isso. Ele tá até um pouco à frente até do Neymar, pra falar a verdade, ultimamente, né? Ele tá melhor, assim. Ele tá mais em forma, né? O Neymar, ele tem aquele azar, toda a Copa acontece alguma coisa com ele, se machucam ele, acontece algo, mas a França tá com tudo, né? Mas vamos torcer que Marrocos faça um bom jogo, que não entregue fácil. Porque a França, como eu venho falando quase toda a rodada, a França não é um time perfeito, a defesa deles tem muita limitação,
E se Marrocos souber jogar fechadinho, saber aproveitar os contra-ataques, não seria uma surpresa deles passarem pela França, Paulo. Agora vamos só falar uma coisa muito, muito, muito séria, né? A gente só teve alguns nomes que foram descartados ao longo da competição que ninguém imaginava. Todo mundo queria que fosse, na realidade, um jogo de vários jogadores contra o resto do mundo, alguma coisa assim. Ninguém tá satisfeito, o Cristiano Ronaldo saiu, o Neymar saiu. Não, os times saíram, né? E nesse caso a gente tem o Messi, que é uma figura central da Argentina. Tá todo mundo querendo ver ele no final da Copa. Lembrando que aqui não é Big Brother para ficar dando prêmio para quem é o que mais precisa. Tá todo mundo querendo dar já a Copa do Mundo pro Messi. Eu acho isso uma tremenda bobagem, só porque ele nunca ganhou. Azar dele que não ganhou, vou fazer o quê? Neymar também nunca ganhou, problema dele também. Agora, se a gente for falar, tudo que o Messi faz, ou qualquer um desses outros nomes faz, acaba dando headlines, né? E nesse caso, foi justamente essa provocação que ele fez, que teve do Messi, com essa frase, que miras, bobo, né? Acabou virando camiseta, virando tudo, e é mais uma das historinhas da Copa do Mundo. Vamos acompanhar. Um dos momentos mais curiosos da Copa do Mundo, imortalizado pelos argentinos em vários produtos. A frase "que miras, bobo", uma espécie de "tá olhando o que, bobo", que Lionel Messi disse enquanto dava uma entrevista na saída do estádio depois da vitória sobre a Holanda, se tornou febre na Argentina. Messi dirigiu essas palavras ao atacante holandês Weghorst enquanto ele se aproximava do capitão argentino. Rapidamente, a frase viralizou e os comerciantes aproveitaram a oportunidade. Vendemos aproximadamente entre 100 e 150 remeras por dia. Vendemos aproximadamente entre 100 e 150 camisetas por dia e nesses dias de divulgação, somente essa estampa, vendemos cerca de 500, somente do que miras, bobo. El que miras, bobo. O duelo entre Argentina e Holanda foi cercado de tensão. Messi interpretou algumas frases do treinador holandês Louis van Gaal como falta de respeito, enquanto Weghorst disse ter se decepcionado porque o camisa 10 argentino se negou a cumprimentá-lo. E aí, Denis? Paulo. Que mira, bobo? Isso é uma grande bobeira, Paulo. Isso não tem sentido nenhum. É que, assim, é legal pra Copa, pra bagunça da Copa e tal, mas... também tudo que acontece com esses caras é elevado a não sei quanta potência, né? Então... Exatamente. Tudo que acontece agora, com o Messi, com o Mbappé, com o Neymar... Ô Denis, agora vamos falar uma coisa muito séria, até uma coisa que eu queria comentar quando a gente for fazer o especial da final da Copa, que é justamente isso. Nunca a comunidade LGBTQIA+, esteve tão envolvida com a Copa do Mundo, principalmente por se tratar de uma Copa do Mundo né, com a... Como é que chama mesmo? Com a tapioca homofóbica lá. Enfim, nunca houve isso. O que eu tenho visto de blogs, sites, podcasts do meio LGBT comentando a Copa do Mundo como gente grande, com uma outra visão, tiveram muito mais relevância, inclusive, do que muitos dos héteros top que ficam comentando e causando intriguinha, que parece muito mais da comunidade LGBT do que o próprio pessoal da comunidade LGBT, né? Paulo, eu acho que pra mim o feitiço virou contra o feiticeiro, né, Paulo? Exatamente. Porque, assim, eles queriam tanto esconder, não deixar... E o assunto ficou em pauta a Copa inteira. Então, pra mim, lógico, eu não sou do movimento, eu não sei o que as pessoas passam, mas pra mim, eu acho que a bandeira foi muito mais erguida do que se tivesse as bandeiras presentes fisicamente no estádio. Exatamente. Então, mesmo sem... A gente não tinha bandeira, era uma bandeira, vamos dizer assim, invisível, mas que as pessoas enxergaram muito mais. Então, eu acho que o saldo para o movimento foi positivíssimo, Paulo, e negativo para a organização da Copa e para a FIFA, porque fizeram de tudo para esconder, para não deixar... Para jogar debaixo do tapete, né? E, na verdade, todos os jornais no mundo inteiro falaram e mostraram. O único lugar no mundo que não se falou foi no Catar, mas o restante do mundo todo mundo discutindo. Se eu fosse a organização aqui dos Estados Unidos, na hora de passar o bastão, sabe, na final da Copa, lá na comemoração, eu dava uma... Pode ter certeza que alguma coisa vai ter, não vai passar batido isso na final da Copa.
Eu acho, né? Eu acho que não vai passar batido. Acredito, Paulo. Eu não acredito porque para os Estados Unidos é importantíssimo receber a Copa, mas principalmente para o Canadá, e que é um país que é totalmente fora do meio do futebol. O México já é mais envolvido, mas para o México também é muito importante o recebimento da Copa. Eu acho que eles não vão querer entrar nessa briga com a FIFA. Não vão. Eu acho que... E ainda mais que está o governo do Catar por trás, e o governo do Catar está bem feliz com a Copa, então é melhor. Eu acho que eles não vão se envolver muito não, Paulo. Entendi. Denis, obrigado, viu? Hoje tá uma festa aqui. Obrigado mesmo, foi ótimo. Amanhã a gente fala então do segundo finalista, com toda certeza. Vai ter um bate-papo aí com o Marcelo Gondim, que sabe tudo de futebol também. Então amanhã vai ser bom aqui. Não vamos deixar de... Você não pode deixar de perder. Mentira, você não pode perder. Essa aqui é a história. Não, eu vou estar aqui, mas eu peço para todo mundo estar aqui com a gente amanhã. E nos outros dias também, né? Porque aí vai ter a final, a gente vai falar muito da final. A final é no domingo, é isso? A final já é nesse no domingo? Paulo. Ah, então Isso. Pronto, cara. Então na segunda-feira... Aí na segunda-feira a gente vai falar muito bacana da final. Denis, obrigado, uma boa noite para você, até amanhã. Obrigado, Paulo. Um abraço, boa noite a todos. Tchau, tchau. Valeu. E olha só, aproveitar para falar para você, porque você pode estar perdendo muito da Copa justamente porque você não fala inglês, não é? Todo mundo quer falar inglês, todo mundo quer chegar lá e poder negociar os seus contratos, poder negociar a sua estadia no hotel, o seu ticket mais barato. O inglês é fundamental para tudo isso e principalmente para uma recolocação profissional que, é claro, se você vai aplicar, por exemplo, para um EB3, você precisa ter no seu principal skill o inglês. Nenhuma empresa como a Adobe, por exemplo, a Apple, o Google ou ainda empresas menores até de construção mesmo. Se você quer uma colocação ideal, bacana, no seu nível, você precisa do inglês. E chegou a hora de você aprender inglês com a Internexus Provo. Primeiro que Provo é uma cidade maravilhosa e Provo tem a Internexus. A Internexus tem uma estrutura incrível que pode inclusive te atender de forma online. Tem também todo o corpo docente, né? Os professores que são sensacionais, que vão verdadeiramente se preocupar com você. Na Internexus você não é um número, você é muito mais do que isso. Tem toda essa promoção humana em volta do que a Internexus vem fazendo e quer fazer por você. Se você quer estar num lugar com qualidade de vida e com qualidade educacional, a dica é Internexus Provo. Se você está vindo para as turmas que vão começar agora no mês de janeiro, fevereiro e março, porque tem turma começando todos os meses, aproveita o desconto que você vai ter se você for estudar no horário da tarde. Se você está vindo e trazendo mais um colega, presta bem atenção, você pode ganhar, você indicou, a pessoa começou a estudar na Internexus, você pode escolher entre televisão, Chromebook, tem uma série de promoções para você que também está indicando pessoas para estudarem na Internexus Provo. Então olha só, aponte sua câmera para esse aqui, ó. Não, aqui. Esse QR Code que está aí na sua frente. Aponte sua câmera aí para esse QR Code, você já vai cair diretamente no atendimento da Internexus Provo. E aí você vai fazer uma grande escolha para mudar a sua vida. A Internexus Provo é um prêmio à sua inteligência.